até vontade de dormir uma semana, aquele largão, vontade de né? Reclina o pé, né? Aí do braço do sofá, missionária, já sai já um copo, né? De café fresquinho, com xícara, né? Com tudo, já. Vai sair aquele, né? Já sai um copinho de café quentinho. Mas, por exemplo, se eu peço a você, Cleone, posso pegar um pouco de água? Um copo com água? Você fala assim, pode. Eu vou procurar esse copo com água no armário da cozinha? Hã? Lá no armário onde você guarda as compras, por exemplo? A geladeira está água, não está? O copo não, né? O copo está em outro lugar. Por que eu peguei isso para ilustrar? Porque a teologia sistemática, ela trata da organização das doutrinas bíblicas, tá? E é isso que nós vamos aprender. Por exemplo, a teologia sistemática, quando ela trata ali de salvação, o Wayne Grudem, ele tem essa preocupação, não só Grudem, existem outros teólogos sistemáticos, tá? Por exemplo, nós temos um muito bom, que é o Franklin Ferreira. Podem anotar aí, depois vocês pesquisem, Franklin Ferreira. Tá? A ideia é o quê? É pegar todos os tópicos relacionados, por exemplo, à salvação, e agrupar esses tópicos de forma a trabalhar sistematicamente ou de forma organizada, como a Duda falou, de forma organizada. A teologia sistemática, ela trabalha desse jeito, organizando os tópicos. Fica mais fácil. Por isso que eu comecei a aula falando sobre se eu recebo a oportunidade para pregar e a pregação, por exemplo, o tema, né, tem lá um tema, através da teologia sistemática eu consigo ampliar o conhecimento, porque de forma organizada eu vou estudar aquele tema. Salvação? Então vou lá na parte que trata de salvação. Hoje nós vamos começar, ao longo desses 2 meses, nós vamos trabalhar de forma sintética, tá, gente? Não tem como esmiuçar, porque o conteúdo é gigantesco, e nós vamos ter muitos trabalhos, dinâmica dentro da sala para poder assimilar, porque o conteúdo é gigante. Mas, dentro do primeiro capítulo, nós temos o que é a teologia sistemática. É o que eu expliquei para vocês. A teologia sistemática, né, ela se debruça em organizar, colocar de forma ali organizadinha para o estudante, tema por tema. Por que os cristãos devem estudá-la? Por que nós devemos estudar a sistemática? Fica mais fácil. Porque quando eu pego, por exemplo, a Bíblia, eu tenho todos os temas. Por exemplo, salvação, encarnação, eu tenho trindade. Só que esses temas, eles estão, por exemplo, eu tenho tema que fala no livro do Gênesis, eu tenho tema que fala lá em Malaquias, eu tenho tema que fala em Deuteronômio, eu tenho tema que vai falar lá em Zacarias. Então, a sistemática, ela junta tudo isso e bota ali tudo em bloco, tudo direitinho. Por isso que nós precisamos, por isso que o cristão precisa, principalmente vocês, que são seminaristas, precisam estudar a sistemática. Porque se for estudar na Bíblia, fica muito difícil, às vezes, nós passamos, igual o gato passa por cima de brasa, né? Bem rápido, por textos que tem ali algumas informações, mas por não estar sistematizado, por não estar organizado, uma palavra está aqui, a outra está lá num outro livro, está lá num outro livro, a gente acaba não percebendo, não entendendo e passamos voado. Por isso que nós devemos estudar sistemática. Claro que, quando eu falo estudar sistemática, gente, não é pegar esse livro, sentar ali, né? E, se quiser, beleza, não tem problema. Só que estudar havendo a necessidade, tendo tempo, né? Pega esse livro, por exemplo, eu tenho esse livro, sei lá, uns 8 anos, um pouquinho menos, 5, 6 anos mais ou menos. Eu não sento e vou estudando ali sistemático. Eu vou por tópico. Quando eu preciso de um conhecimento a mais, eu sento, e estudo aquele tópico, entendeu? Porque não é um livro, como eu falei, não é um devocional. O devocional nós lemos todo dia. Isso é um livro acadêmico, onde o conteúdo,
né? É para uma pregação, para um estudo mais aprofundado, para uma palestra e por aí vai. Como devemos estudar? Isso nós vamos ver durante esses 2 meses. Show? Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo trata a palavra de Deus. Quais as diferentes formas da palavra de Deus? No capítulo 2 nós vamos estudar sobre isso daí. Capítulo 3, o cânon das escrituras. Eu não sei se os irmãos, se todos trabalham com a revistinha da CPAD para a Escola Bíblica Dominical. Mais uns meses atrás, evangelista Sidney, a CPAD lançou uma revistinha que tratou do cânon das escrituras, como foi formado, como se deu ali toda a formação, a escolha, né, dos livros inspirados, chamados livros canônicos, né, livros canônicos. Vocês sabem qual é a diferença? Por que alguns livros foram escolhidos e outros não? Por exemplo, por que o livro de Barnabé não foi, o Apocalipse de Pedro não foi? Vocês sabiam que tem o Apocalipse de Pedro? Então, por que esses livros não foram inclusos na nossa Bíblia? Isso aí. Então, hoje eu não vou falar muito, vou deixar para mais à frente a gente entrar nesse debate. É só para dar uma pitadinha, um gostinho a mais. Capítulo 4, no capítulo 4, né, a gente vai estar quase fechando, as 4 características das escrituras. Aí a primeira escritura, a primeira característica, ela está no capítulo 4. A segunda já é no capítulo 5 e assim sucessivamente, tá? Eu só vou estudar com vocês até o capítulo 4, a não ser que o Instituto Teológico Rema, né, queira, né, que eu fique com vocês mais um período para poder falar sobre o capítulo 2 e por aí vai. O capítulo 5 e os demais. Autoridade. Como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Como sabemos? Como nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Como que eu sei que é a palavra de Deus? Como que eu sei que não é coisa do homem? Né? O homem tem a mente prodigiosa. Né? O homem inventa tantas coisas. E aí? Como que eu sei? Como que eu tenho essa certeza? Calma, gente. Sentiu o frio, pessoal. Pensa, todo mundo olhando. Nós vamos estudar, vamos passear por essa estrada chamada teologia sistemática. Amém, igreja? Amém. É isso aí. Vamos lá. Vocês são demais. Definição de teologia sistemática. Aqui, eu coloquei do jeito que está no livro. Quando vocês comprei o livro, por que não está o que é? É que eu fui fiel ao que está no livro. Eu não quis colocar nada com as minhas palavras. Então eu coloquei do jeito que está no livro. Diz assim, Wayne Grudem no capítulo 1, definindo teologia sistemática. Muitas definições têm sido dadas, mas para os propósitos deste livro será usada a seguinte. O que está escrito aqui no verdinho? Vocês podem ler para mim, por favor? Teologia sistemática é qualquer estudo que responde à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje, acerca de qualquer tópico. Opa! Teologia sistemática. O que a Bíblia nos ensina? Acerca de quê? Acerca de qualquer tópico. De qualquer tópico. Hoje. Há pessoas que acham que a Bíblia está desatualizada. Nós já falamos sobre isso. E eu citei alguns nomes aqui, né? Porque eu tenho um problema, valor. Eu não guardo nem dinheiro, né? Não guardo nem dinheiro. Então eu não sou baú, eu não estou aqui para guardar o nome de ninguém. Então a gente já libera para que vocês fiquem saudáveis, né? Cada dia mais e mais saudáveis na fé. Então a teologia sistemática é qualquer estudo que responda a essa pergunta. Que pergunta que é? O que a Bíblia como um todo nos ensina hoje. E isso está abarcado na teologia sistemática, acerca de qualquer tópico. Essa definição indica que a teologia sistemática envolve compilar. O que é compilar? Compilar. Me ajudem. O que é compilar? Não? Vou ali embaixo encher a garrafinha. Vou dar um minuto de pesquisa aí no celular de vocês. Pode, ó. Eu já estou voltando.
Agrupar. É agrupar. Lembrei. Isso mesmo. Quê? Era 7 chaves, mas vai daqui. Não, hoje em dia não tem mais nada dessa chave, não. Aqui eu acho que só quem quer fazer secretário e pastor. Esqueci de novo. Isso. É problema compilar, né? Ah, tá! Eu confundi nas coisas aí. Compilar, gente, é juntar, agrupar, tá? Isso é compilar. Então, a teologia sistemática, ó, essa definição indica que a teologia sistemática envolve o quê? Agrupar, tá? Compilar e entender todas as passagens relevantes da Bíblia sobre vários tópicos e então sintetizar. O que é sintetizar? Simplificar. Hã? Simplificar. Simplificar? Quem dá mais? Sintetizar. Eu falei, eu tô com medo agora. O bom é que tá gravando. Não, eu não vou ficar falando isso, porque senão vocês vão ficar com medo. Vocês não vão querer falar, não vão querer participar. Não, vamos Só vai participar. sair a sua voz. Eu faço vendo isso, assim, ser minha filha, demora tanto tempo pra lembrar o que é isso. Sintetizar, vamos dizer assim, é você pegar algo grande e diminuir, tá? Então, sintetizar claramente o seu ensino de tal modo que saibamos em que crer acerca de cada tema, né? Acerca de cada tema. A Bíblia, ela tem ali, a teologia sistemática faz a compilação disso tudo, resume, tá? Para quê? Para dar base, substância. Eu costumo usar a expressão musculatura espiritual. Musculatura espiritual, né? Eu gosto dessa palavra, Gibson. Sabe por quê? A gente fala de musculatura, a gente já pensa, né? Aqueles caras igual o Schwarzenegger, né? Aqueles caras fortão. Então, musculatura espiritual é o que nos mantém de pé. É o que nos mantém o quê? Crendo, acreditando, né? Por exemplo, quem sabe nessa noite aqui dentro dessa sala, há pessoas que estão passando por alguma situação complicada, eu não sei. Deus não me revelou. Mas por isso que vocês estão aqui. Porque Deus a cada dia tem fortalecido a musculatura espiritual de vocês. Para que a fé, ela cresça, aumente cada dia mais e mais. Para que vocês possam continuar. Quem sabe do tempo que eu parei, né? A última disciplina que eu lecionei, até hoje, há pessoas aqui dentro dessa sala que pensaram, não, para mim não dá mais não, eu vou parar. Porque esse negócio de seminário está bugando a minha mente, né? Esse negócio está embolando tudo. Eu não sei, esse negócio é de grego, e que não sei o que, e hebraico, né? Esse negócio de teologia contemporânea, o Jonathan quando começa a falar, meu Deus do céu, embola a minha cabeça toda, e eu não consigo entender, eu vou voltar, vou ficar em casa fazendo crochê, né? Sei lá, assistindo Vale a Pena Ver de novo, vou ver tela quente, né? Vou ver série no Netflix, mas eu não quero mais seminário não. Mas olha só, você está aqui, né? Deus tem tonificado cada dia mais e mais a sua musculatura espiritual. E a teologia sistemática, ela trabalha nesse sentido, fortalecendo, sintetizando para o quê? Os temas que nós encontramos na Bíblia, esses temas eles se tornem mais claros, mais vívidos aos nossos olhos. Por exemplo, como eu falei, às vezes um texto está num livro, o outro texto está no outro. Juntar tudo isso fica muito difícil. Fica muito difícil. Demanda muito tempo, debruçar, estudar, examinar as escrituras, e a teologia sistemática ela nos ajuda nesse sentido. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo? Gente, que turma maravilhosa. Eu confesso que toda vez que eu estou com vocês eu fico encantado. Eu gosto da prova, que a prova revela, né, aquilo que está no oculto, né? A prova ela Dia 26 de julho. Dia 2. Não, 26 Dia 2. é a do Derrumadeiro do Campo. Eu queria dia 2. Ó, eu já vou avisar com bastante antecedência, tá? Com bastante antecedência, que dia 27 desse mês é meu aniversário. Você que deram sorte que caiu na terça. Porque se caísse na quarta, eu não ia aceitar dar aula sem um bolo nessa sala. Gente, não, pelo amor de Deus, que isso? Não, né? Né, evangelista? Amém, igreja? Amém.
Que hora, velho? Que isso, Já mano? resolvemos o problema. Olha pra câmera, olha pra câmera. Sintetizando o negócio. Gente, mas olha só, né? Antes a coisa era mais discreta, tipo, segurar o professor pelo braço, professor. Poxa, sabe, professor? Olha só. Aqui o irmão Sidney, que recebe presente todo dia, vai deixar para você receber. Agora minha esposa ficar conversando com a Maria, a gente entrega tudo aqui na sala que levar. Eu acho que é presente. Todos entenderam teologia sistemática? Tranquilo? Posso avançar, gente? Nenhuma pergunta? Show de bola. Então vamos lá. Próximo, aplicação à vida. Eu acho muito interessante esse tipo, aplicação à vida, porque eu não sei se vocês já estiveram de repente em alguma igreja, em algum local de culto, aonde a mensagem pregada não tem como ser aplicada. Não tem como ser aplicada. Por exemplo, Moisés pegou a vara, tacou na água. Pega a vara também e taca na água. E aí? A situação foi com Moisés, não é comigo. Certo? Então, como que eu Isso aplico? aí entra naquelas campanhas que o pessoal faz aí. 7 mergulhos de não sei das quantas. Tem, né? E tem até uma fala bem interessante de um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, ele explicando sobre interpretação e aplicação do texto. Ele fala assim, gente, uma vez eu passei em frente a uma igreja e estava escrito assim, terça do milagre. Terça do milagre. Ele falou, eu fiquei pensando, já está marcado, a terça é do milagre, isso. Mas e se Deus não fizer um milagre na terça? Como que fica a pessoa? Não, vou na terça porque, ó, já está marcado na agenda de Deus. A terça é o dia que Deus vai fazer um milagre. Então, o que acontece? Às vezes, a campanha em si é legal, porque isso exercita a nossa fé, estimula a nossa fé. Só que a campanha tem que ter cuidado com a campanha. Tá? As campanhas absurdas encher a pessoa do campo do racional, né, da fé racional, e leva a pessoa para o campo místico. Se eu pegar o saquinho daqui, se eu fizer aquilo dali, né, se eu tocar aqui, né, se eu passar por baixo do lençol, se eu fingir, gente... Deus só vai abençoar se eu tiver as 7 semanas, Exatamente. Né? Ele fala, 7 mergulhos de Naamã, aí você tem que fazer... O problema é continuar com a lepra, né? O problema é continuar com a lepra. Porque se eu pego o texto para trazer uma aplicação para os nossos dias, tá? Tem coisas que estão disfarçadas que ninguém consegue ver, que são os problemas internos. Aquelas lutas, aquelas dificuldades que nós temos, tá? Que estão ali escondidas. Então, isso cabe uma aplicação para os nossos dias. Tem coisas que nós precisamos o quê? Nos despir, né? Nos limpar daquilo dali. Não nos limpar, permitir que Deus nos limpe daquilo dali. Certo? Então, isso sim, é aplicação para quê? Aplicação à vida. Isso eu posso aplicar. Agora, quando eu pego, por exemplo, igual eu comecei perguntando a vocês, quando eu vou, de repente, para uma igreja, para um culto, ou algum lugar, onde a mensagem não tem aplicação, fica difícil. Eu saio mais vazio do que eu cheguei. Porque não tem aplicação. Pregação tem que ter aplicação. Né? Eu acredito, vocês ainda não estudaram homilética, né? Não fizeram homilética. A homilética ela vai trabalhar nesse sentido, de montar o sermão. Muitos aqui já pregam, muitos aqui eu sei que são, né? Quase que doutores em pregação, né? E doutoras em pregação. Mas a homilética, ela ensina a organizar, por exemplo, você prega isso? Né? Quanto tempo mais ou menos você gasta para tratar da introdução? Introdução, estou falando da introdução. Você lê o texto, aí você tem uma introdução. Quanto tempo em média você? Nunca parou? Mais alguém que prega? Você prega? Quanto tempo mais ou menos, em média? Não precisa ser exato, só
para fazer a introdução, 5 minutinhos. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Também prega? Não? Mais ou menos? É? Já pregou sobre Naamã. Você contou aqui agora. Você já pregou sobre os 7 mergulhos de Naamã. Né? Solange? Não? Creone, prega? Duda, você tem cara de pregadora, Duda. Prega sim. Prega, eu sei, né? E aí, quantos minutos para a introdução? Acho que passa de 10. 10 minutos? Não, 5. É imagem administrada. Ah, sim, entendi. É uma Evangelista. de 3 a Não. 5, porque depende Acho que também 5 do tempo que a igreja te dá. Sim, Porque tem sim. igrejas que às vezes gasta tanto tempo que apresentando um montão de coisa, e o pregador foi com 30 minutos para poder pregar a palavra. Aí você em 30 minutos você vai gastar 5 na introdução, você não consegue. Agora, se é uma igreja que já leva a sério a questão da palavra, tem igreja que fala, pronto, 45 minutos, Sim. uma hora, você está livre para você ministrar. Aí você, entendeu? Você Tem um faz a tempo coisa, tranquilo, né? Tem um tempo para fora desenvolver. isso, você Verdade, vai verdade. falar no máximo uns 3 minutos. Um tempo atrás eu fui convidado para pregar, o culto acabava às 9 horas, me deram 5 para as 9. Aí eu tinha preparado uma. Eu tinha preparado, mas Deus colocou uma palavra tão bonita no meu coração. Olha, a igreja grande é conhecida aqui em Paracambi. A igreja, o culto terminava 9 horas, passava 7, terminava 9. Quando foi 10 para as 9, aí me chamaram, e aí o pastor ainda ficou falando um monte de coisa de me entregar o microfone. E aí foi basicamente isso, 5 para 9. E aí eu falei, há muito tempo eu tenho para ministrar essa ocasião, né? Ele, não, fica à vontade. Não fica. E aí o que aconteceu? Isso quebra. Já sai um montão de gente. Isso quebra. Não, acabou a luz ainda, porque estava Ah. chovendo, acabou a luz, e aí fiquei sem microfone, e eu tentando segurar um pouquinho no gogó, e graças a Deus as pessoas todas ficaram, mas aí você leva, que é uma pregação muito rápida, né? Você também não vai segurar, porque tem pessoas que têm que trabalhar, têm que ir embora. Isso aí. Eu confesso que, por exemplo, essa situação que eu passei, eu falei, meu Deus, eu preparei uma mensagem para no mínimo meia hora. Na hora ali, eu tenho dificuldade de sintetizar minha mensagem. Porque quem prega vai estudando tópico por tópico e você sabe aonde você começo, meio e fim. Então, você tem 5 minutos para reduzir algo que você trabalhou para meia hora, evangelista Sidney. É complicado. Ainda tem a operação do Espírito Santo. Que aí você traz aquela palavra ali, daqui a pouco o Espírito Santo tá vem aí. Ministra algo no meio, você fala algo, E qual é a outra questão? A outra questão é que, por exemplo, te dão 5 minutos, 10 minutos para você pregar, aí você quer respeitar o tempo, né? Não quer ser desobediente. E aí você fala, não, eu vou pregar 5 minutos. Aí te deram 5 minutos, você prega 5 minutos. Né? Pronto. Entregou o microfone. Aí tem gente que ainda sai falando assim, nossa, ele não tem unção nenhuma, né? Sim, O quem está 5 sentado não sabe o que aconteceu lá. Por 5 minutos, você muito mal você lê o texto e de repente você vai expor. Né? Então é complicado, entendeu? Mas voltando à questão da aplicação à vida, toda a mensagem tem que ter aplicação. Se não tem aplicação, pode ser qualquer outra coisa, mas mensagem não é, certo? Então, aplicação à vida. A teologia sistemática, que é o que nós vamos estudar, qual é a aplicação dela à nossa vida, né? À vida do crente, do cristão? Além disso, a teologia sistemática focaliza a sintetização de cada doutrina. O que é doutrina? Eu sei que vocês são fera, vocês vão me responder. Doutrina. O que é doutrina? Silêncio. O que é doutrina? Olha, Bruno, só Que isso? Todo mundo jogando pra cima. Tá vendo? Aí. O que é doutrina? O que é doutrina, Gibson? Não ideia? Creole, o que é doutrina? Soane, o que é doutrina?
É um conjunto de regras, não? Estamos chegando lá. Ensinamento dentro do que ela falou. Estou tentando formular. Entendeu? Isso acho que é o É o conjunto de ensinamento. regras, de pensamento, De ensinamento, né? Hã? Um conjunto de ensinamento. Né? Sim, podemos ampliar. Tipos. Doutrina, quando nós falamos de doutrina, claro que há vários tipos de doutrina, mas aqui nós estamos tratando de doutrinas bíblicas, tá? A doutrina é um conjunto de ensinamentos e instruções, tá ok? Então toda vez que você ouvir doutrina bíblica, então doutrina bíblica, eu sei que doutrina bíblica, Duda, é um conjunto de instruções extraídas da Bíblia, certo? Não é da mente humana, por exemplo, vou criar alguma coisa aqui, corte do cabelo, né? Corte do cabelo. A Bíblia fala alguma coisa sobre corte de cabelo? Paulo trata do cabelo nas cartas aos Coríntios, certo? Mas tem um contexto. Mas isso não é doutrina, sabe por quê, Duda? Porque se doutrina é conjunto, um só não é conjunto. Deu para entender? Show? Então eu preciso de outros textos que falem de cabelo, certo? Certo? Deu para entender agora? Se é conjunto, não é sozinho, certo? Então eu preciso de outros textos que falem de corte de cabelo para criar uma doutrina, certo? Salvação. A Bíblia fala muito sobre salvação? Fala, não fala? A Bíblia fala muito sobre família? Fala, não fala? Então, olha só, eu acredito que enquanto eu estou só citando esses nomes aqui, né, por exemplo, família. Quem lembra aqui de um texto de família na Bíblia? Vamos ver se a gente consegue criar uma doutrina aqui, rapidinho. Texto que fala sobre família. Vou ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? Josué 24:15. Porém, eu e a minha casa serviremos. Opa, aí já facilitei, certo? Alguns teólogos vão dizer o quê? Que para formular uma doutrina, pelo menos 5 textos que falem daquele tema. Eu comecei com família, então só falta 4. Quem me ajuda? Hã? Deu ruim? Enquanto eu bebo água, consulta no Google aí. Pode falar, Google. Não sei se vai ter lógicas. Pode? Eu esqueci. E aí? Não precisa ser só Eu tinha escrito o caminho que se deve andar. Eu esqueci. Provérbios 22:6. Vamos lá. E aí? Então, lá está, santifica a tua casa. Também, pode ser. É um texto. É um texto que fala da mulher. Mas vamos lá, vamos caminhar. A mulher é importante. Claro que uma família, né? A família tem que ter a mulher. Então isso aí é fácil. Mas quem dá mais? Isso aí, uma família. Uma só carne. Deixará o homem. Gênesis. Né? E aí, mais quem? Estamos quase lá, evangelista. Eu estou quase falando um amém, igreja. Só falta completar. Mais um, já falamos de filho, já falamos da esposa, Aí, ó. já falamos o homem largar a sogra. Vamos lá. E aí? Pode falar, Duda. Eu estou sentindo que você está balbuciando aí. Fica à vontade, né? Quando chegar na sua fala no vídeo, eu edito, tá? Pode deixar que eu boto no... Veja lá que o corpo da mulher pertence ao homem e o homem pertence à mulher. Vamos lá. Vamos seguir. É Qual é? falar de casal. Fala de casal, é família. honra teu pai e tua mãe. Opa! Aí, ó. Honra teu pai e tua mãe, para que tu não. É o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, citando o Antigo, certo? Isso aí, vamos lá. E se eu não me engano
Eu dei mais ou menos. Efésios. Efésios. O apóstolo Paulo cita, né? Mais o quê? Hoje eu subi para esse canal que eu falei com vocês uma mensagem que fala sobre família, né? 1 Timóteo 5,8, aonde fala: aquele que não cuida dos seus é pior do que o Nécio, negou a fé. Ali o apóstolo Paulo está falando de família, né? Tem mais esse texto aí. Só falta um para fechar. Quem dá mais? José? Do lado do que é vendido lá. Sim, família, né? Está falando de família. Ou seja, olha só, nós fomos juntando ali os textos para criar o quê? Uma doutrina. Esses textos, né, que nós pegamos aqui aleatoriamente, né, claro que tem alguns que são mais específicos, outros, né, que são mais enfáticos na questão família, né, no tema família, mas nós precisamos desse conjunto, né, para criar o quê? Doutrina, tá? Doutrina. Então, a partir de hoje, quando se falar em doutrina, vocês sabem, não, doutrina é conjunto. Vem com texto isolado, isso não é doutrina, tá? Show de bola? Deu para entender? Avançando aqui, ó, do modo pela qual ela deve ser entendida pelos cristãos de hoje. Isso envolverá, às vezes, o uso de termos e até de conceitos que não foram em si usados por nenhum autor específico da Bíblia, mas que são resultado adequado da combinação dos ensinos de dois ou mais autores bíblicos. Olha só, essa compilação, essa junção para formar a doutrina. Olha o que Gruden ele trata, ó. Isso envolverá, às vezes, o uso de termos, ou seja, palavras, expressões, né, que nós não encontramos na Bíblia, e até conceitos que não foram em si usados por nenhum autor específico da Bíblia, mas que são resultados adequados da combinação dos ensinos de dois ou mais autores bíblicos sobre determinado assunto. Por exemplo, agora está aqui, ó, os termos. Quem pode ler para mim aqui o verdinho? Trindade. Encarnação. E qual é o outro? Por exemplo, não são encontrados na Bíblia. Sabiam disso? Não? Sabiam? Não? Não, Trindade não tem. Não, porque o restante eu Já sabia? Trindade eu não. Porque quando a gente fala dos três no. Então, o termo trindade não tem na Bíblia. Esse termo, trindade, né? Não, nós não encontramos esse termo na Bíblia. Esse termo ele está aqui, ó, dentro de palavras, de conceitos, de termos específicos, certo? Que os teólogos usaram. Ou seja, eles pegaram aqueles textos. Era possível aplicar esse termo, por exemplo, trindade, Deus trino, né? Então, eles aplicaram esse termo, encarnação e divindade de Cristo. São termos que nós não encontramos na Bíblia. Mas, por termos na Bíblia textos que, vamos dizer assim, por referência, nos permitem aplicar esses termos, tá? Isso facilita bastante. Show? Por exemplo, não são encontrados na Bíblia, mas sintetizam conceitos bíblicos de modo útil. Avançando, definir teologia sistemática, incluindo o que a Bíblia toda ensina-nos hoje, que é aquela primeira pergunta lá atrás, para definir sistemática, pressupõe que a aplicação à vida é uma parte necessária dos estudos de teologia sistemática. Dessa forma, uma doutrina sobre consideração é vista em termos de seu valor prático à vida cristã. Tem que ter praticidade, tem que ter aplicação, aplicabilidade, tá? Se não reúne isso, não é doutrina. Fica difícil, tá? Trindade, encarnação e divindade de Cristo. São termos que nós não vamos encontrar na Bíblia. Show de bola? Deu para clarear?
Doutrina. Não pode usar brinco. E aí? Como que eu refuto? Parou? Você não pode usar o cabelo assim não. A Bíblia diz que não pode. E aí, como que você refuta isso daí? Vai ter que me mostrar uma Bíblia. Então ele vai ter que pegar vários textos, certo? Que falam sobre isso daí, né? Gibson, não pode usar camisa preta com esse negócio vermelho aí na frente. E aí? A Bíblia diz que não pode. Vai ter que mostrar, não vai? Ele mostra na Bíblia que não pode. Solange, essa flor aí no seu vestido não pode não. Pode não, isso é pecado, tá? É mais fácil falar nessa porque é que eu A Bíblia não faz. Mas olha só, de forma bem lúdica, né? De forma bem lúdica, eu estou trazendo vocês para uma realidade, por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas se deixaram guiar por doutrinas que não eram bíblicas, tá? Doutrinas do homem. O apóstolo Paulo trata sobre isso na primeira carta a Timóteo. Ele fala, homens, né? Seus fãs que adoram a si mesmo, que vão criar doutrinas para engrandecer o seu ego, inflar o seu ego. O apóstolo Paulo trata sobre isso daí, entendeu? Então, hoje existem líderes que conseguem, gente, manipulam. E assim, o impressionante é como que as pessoas se deixam também manipular. Tem isso. Então, o teólogo, ele não se torna um crente frio, né? Um crente sorveteriano, como algumas pessoas costumam dizer, né? Que é aquele crente gelado, né? Sem expressão espiritual. Não. O teólogo, ele olha de forma diferenciada para o que está sendo pregado, para o que está sendo ensinado, para o que está sendo, né, falado ali naquele momento, naquela hora. O teólogo, ele trabalha desse jeito. O teólogo, ele não se deixa mais levar por ventos de doutrina, como o apóstolo Paulo também fala na carta aos Gálatas, se não me engano, no capítulo 1 e no capítulo 2, que ele fala dos ventos de doutrina. Né? Então, vocês, a partir de então, já não vão mais se deixar levar por ventos de doutrina. Peraí, não pode? Me mostra na Bíblia então. Por que não pode? Se me mostrar na Bíblia, é o único texto, mas me mostra um outro texto que sustenta isso daí. Tá? Esse é o grande problema. Eu não sei se eu já citei para vocês, mas durante muitos anos, algumas igrejas proibiam a barba, Gibson. Proibiam a barba porque pegavam lá o texto de José quando foi se apresentar a Faraó, né? José teve que fazer a barba, teve que, né, se barbear. Pegaram isso como doutrina, falaram, não, o homem não pode usar barba. Não pode. É doutrina. Criaram, né? Não doutrina, uma pseudo-doutrina, né? Uma pseudo-doutrina, que na verdade são usos e costumes, que o homem não podia usar barba. Mas o que o texto, qual é o contexto de José ter que se barbear para se apresentar a Faraó? É porque dentro do contexto, né, que José estava, a barba era um sinal de respeito. Lembra que o Faraó tinha aquela barbichinha, que é aquele negocinho? Vocês já assistiram algum filme que tem Faraó? É aquela barbichinha meio quadradinha, pontudinha, né? Engraçado. Isso, tem, né? Aqui, bem feita. A barbearia lá no Egito era boa, não. O barbeiro lá era top, né? A barbinha ficava certinha. Então, quanto maior a barba, mais respeito, mais poder o faraó tinha. Não tem nada a ver. Então criaram essa ideia de que o homem não podia ter barba e por aí foi. E tantas outras coisas foram criadas ao longo dos séculos, né? E as pessoas se deixando levar por isso daí. Mas vocês são teólogos esclarecidos, com a mente brilhante, né? E que quando alguém falar assim, não pode usar o óculos do jeito que você está usando, tem que colocar o óculos na testa, e você vai falar assim, não, me mostra a Bíblia que o óculos tem que estar na testa. Amém, igreja? Amém. Próximo tópico, vamos lá. Agora o segundo ponto, que é o B, que é a aplicação à vida, na parte B. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos uma doutrina
estudada como um fim em si mesma ou isolada. A doutrina ela tem que ter aplicação, gente, tá? Se a doutrina não tem aplicação, não é doutrina. Você não tem como praticar aquilo ali no dia a dia. Por exemplo, vou pegar aqui, vocês já viram aquelas irmãs do roupão, né? Tem até uma cantora que foi para a MK, que depois, acho que é Elaine Cristina? Acho que é. Elaine Martins, né? É alguma coisa assim. Eu sei que o primeiro nome dela é Elaine, que ela usava, né? Que é aquele roupão. E ela saiu, né? Foi para uma outra denominação. Ali ela, né? Fez o cabelo, né? Tirou aquela capa de bujão, né? Aquela capa de bujão que ela usava. Parece até um lençol que só cortou um buraco na cabeça do braço, enfiou assim, né? E vestiu. Né? Ficou mais feminina, mais bonita. Gente, com todo respeito, né? Claro que cada um ali é dono da sua vida, cada um segue, né, o que lhe convém. Mas, dentro do nosso contexto, certas coisas são, assim, fogem da nossa cultura, beira o ridículo, né? Beira o ridículo. Por exemplo, você está numa fila de banco ou num outro ambiente trajado desse jeito, é estranho demais. Né? É estranho demais. Claro que nós respeitamos a fé alheia, né? Só que isso foge do padrão, porque não tem lógica. O crente ele pode ser crente se vestindo com decência e com pudor, né? Ele pode ser crente, ele não vai deixar de ser crente, entendeu? Porque como o Senhor Jesus disse àqueles religiosos do seu tempo, chegam os religiosos e falam assim: nossa, seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque tinha o cerimonial da lavagem de mão, né? Para poder comer. Nossa, os seus discípulos não lavam as mãos. Perceberam que eles não lavam as mãos, né? Para poder comer. Aí o Senhor Jesus vira e quebra o protocolo. Então, assim, sim, o problema não é o que entra, o problema é o que sai. Quando o ser humano entende que não é aquela capa de bujão, né, que tampa ali a nossa nudez, que realmente sara, trata e cura o que está por dentro, né, o ser humano ele não está liberto, ele não passou por um processo de transformação, certo? Porque eu posso estar muito bem trajado, de gravata, de terno, sapato, né? Terno italiano, bonito, cabelo com gel, perfume, Dolce & Gabbana, né? Com tudo, mas o coração está podre, né? Cheio de mácula, cheio de vontade do primeiro irmão que passar na frente já dar uma banda e ter tapa na orelha, né? Ué. Então, a preocupação às vezes é o tratar do externo. Aí é que está o problema. Porque quando eu penso em tratar do externo, né, o interior continua corrompido. O interior continua corrompido. Então, a teologia sistemática, ela trata disso tudo e tem que ter uma aplicação prática para os nossos dias. A doutrina, ela não é um fim em si mesma. Ela não é isolada. Ela tem aplicação. Aí, continuando. Os escritores bíblicos sempre aplicam seus ensinos à vida. O apóstolo Paulo fez isso em várias de suas cartas. Né? Alguém lembra de alguma aplicação? Não? Hein? Do apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito, aos Gálatas, né? Aos Efésios, aos Coríntios. Tem alguma aplicação? Tem? Vocês lembram de algum texto? Quem pode citar para mim um texto? Eu já estou aqui na cabeça aqui que eu vou citar para vocês, mas eu quero a ajuda de vocês. Porque eu sei que vocês são Bíblia purinho. Eu sei, muita Bíblia. Né? Eu sei que aqueles que não citam é porque não querem envergonhar o irmão, a irmã, né? Porque é tanto conhecimento, né? Ele prefere não citar, né? Oi? Vai embora? Está na hora? Está liberado. Eu já vou acabar já. Por exemplo, olha só, olha que aplicação linda aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens, que há de julgar vivos e mortos, que pregues a palavra, instas, a tempo e fora de tempo,
Redargue-os, repreenda e corrija com toda a longanimidade e compaixão. É Paulo falando a Timóteo. Aplicação. Tem aplicação. Entendeu? Então, são textos, são palavras que tem como aplicar. Corrige com longanimidade. Corrige, mas corrige com amor. Prega a palavra. Tem como pregar a palavra? Tem, não tem? Então tem aplicação, tem. Tem como corrigir? Lá na igreja, como a senhora tem lá aquelas ovelhas abençoadas, né? Que a igreja, cima de lá pro carrapichal, né? Aí volta, né? Tem como corrigir? Não tem como corrigir? Como? Né? Tem como pregar a palavra? Tem como pregar a palavra. Isso tudo é aplicado. Então, voltando para o texto, ensina-nos a vida. Portanto, qualquer cristão que lê este livro deve ter sua vida cristã enriquecida e aprofundada durante o estudo. De fato, se não ocorrer crescimento espiritual, então o livro não foi escrito de maneira adequada pelo autor ou o material foi estudado de modo correto pelo leitor. Não foi estudado de modo correto pelo leitor. Então, a teologia sistemática nos leva a essa conclusão. Tem que estudar, tem que debruçar e ali de forma sistemática, organizada, é o que nós vamos aprender. Amém, igreja? Amém. Posso fechar por aqui? Amém. Posso? Né? Mas espera aí, antes de eu fechar por aqui, eu vou pegar aqui, para poder aparecer todo mundo. Pessoal, ali, nós temos ali, o apóstolo, né? A apóstola, né? Aqui são os apostolinhos, tá bom? Todos eles aqui, tá? Um abraço. Mensageiros de Cristo, tá? Meus irmãos, fechamos por aqui. Esse é o primeiro módulo. Na semana que vem tem mais. Eu vou disponibilizar essa aula lá no canal. Passo para vocês lá no grupo do Rema, tá? Vou corrigir Creone e Solange. Vou corrigir a prova de vocês, né? Amém. Acho que soprou um vento aí, hein? Se você quiser convidar para uma pizza, a gente pode até, né? Fazer igual tudo. Entendeu? Aí fica assim, ainda mais que o meu bolso tá assim, o meu bolso tá assim, Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Essa parte eu vou até editar aí. Quarta-feira, traz um bolo pra gente. Eu tenho que trazer? Poxa, que isso? Poxa. Gente, o evangelista assistindo precisou ir embora, mas vocês ainda estão aqui. Apóstolo, a senhora pode fazer uma oração para a gente poder encerrar a aula de hoje? Amém. Vamos encerrar a nossa aula de hoje. Vamos agradecer ao Senhor por essa aula maravilhosa e abençoada. E cremos que tudo que foi falado aqui, ensinado, é para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. E como o professor disse, para a gente começar a pegar uma estrutura, uma maturidade do corpo, né, mais forte espiritualmente falando. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Primeiramente, queremos te agradecer por essa noite abençoada. Sim. Te agradecer, ó Pai, por nós estarmos aqui, Sim. Senhor. Poderíamos estar em tantos lugares agora, Senhor. Mas o Senhor nos escolheu para estar aqui, ó Pai, na sala de aula, para poder aprender, para receber um pouco mais, Senhor Pai, de orientação, de capacitação também da sua parte. Pai, nós estamos gratos por isso, somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Mas agora, Pai, queremos te pedir a tua bênção sobre cada um, ó Pai, aqui. Pai, abençoa, Pai, dê fortalecimento, dê motivação, dê ânimo, Pai, para continuar essa jornada. Também, ó Pai, ajuda os teus filhos, ó Pai, de forma financeira, porque sabemos, ó Pai, que precisamos, ó Pai, adquirir material. Ó Pai, também está em dias também, ó Pai, aqui com a matrícula da escola. Eu sei que muitas vezes passam por dificuldade, mas o Senhor abriu essa porta, então é o Senhor que tem trago provisão na vida de cada um. Abençoa, abre portas, Senhor, onde não há porta. Pai, nos leve para nossas casas, debaixo da tua presença, debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia. Muito obrigado, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Gente, muito bom revê-los, tá? Próxima quarta-feira, mesmo bate-canal, aguardo vocês aqui, tá bom? Acordei inspirado. Deus acordar inspirado. Vou mandar
achou não? Deve ser porque o canal é novinho, aí de repente ele não mostra. Mas é só assim, acordei e tiraram. Tem uma foto minha lá no cantinho. Depois você manda lá no. Manda, vou mandar lá no grupo pra vocês. Manda um negócio do livreto. Ah, vou mandar a foto lá. Vou mandar a foto no. Mas eu vou mandar a